Nós vamos acalmar os nossos corações. Nós vamos entrar em sintonia com o nosso Pai de amor e de luz, convidando Jesus a estar presente aqui conosco. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em paz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. E uma vez o nosso Mestre amado Jesus disse-nos: se duas ou mais pessoas estiverem reunidas em teu nome, ali Ele estaria. Jesus vai dando-nos um abraço, vai olhando em nossos olhos e vai dando-nos de presente um buquê de flores que vai perfumando a nossa vida. Está preparado por uma cascata de luz. Há flores multicores para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, eis quem chega, é Jesus. Boa noite, gente. A gente é uma alegria muito grande estar aqui, participando desse banquete iluminado dessa noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, gente. Eu não escutei. Boa noite! Agora sim, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver na sua paz, no seu amor, que Ele possa aconchegar cada um de nós perto do seu coração, o coração do Divino Mestre, e junto com Ele essa espiritualidade que se faz aqui presente conosco. E nós vamos convidar a todos aqui presentes, para que nesse momento nós possamos entrar nos arquivos
do cosmos, possamos adentrar ao éter e nós vamos voltar no tempo, há 2000 anos atrás, a falar de uma figura singular. Este homem que elevou o nível mais alto do amor. Porque uma vez Mahatma Gandhi asseverou: se o único homem alcançar o mais elevado nível de amor, será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E 2000 anos antes do seu nascimento, Jesus já se concentrava na espiritualidade, nas suas esferas crísticas, preparando o seu novo corpo, essa forma que nós temos nos dias atuais. E nós vamos falar desse ser, desse homem que forjou o universo, que forjou o nosso planeta, o governador planetário. Nós vamos chegar numa cidade de Nazaré e nós vamos ver uma jovem, mais de 16 anos, saída da adolescência, em seu quarto humilde a orar. Foi se desenhando à sua frente uma luz, foi tomando forma e aparece-lhe um anjo. Ela olha para o anjo e o anjo fala: Deus te salve, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, eu sou o anjo Gabriel. Do teu ventre nascerá o Filho do Altíssimo, aquele que irá mudar a história da humanidade. O nome dele será Jesus. E Maria, com a sua humildade, ajoelha-se na frente de Gabriel e fala: que faça de mim a serva, que faça de mim a escrava do Senhor. E assim nós vamos caminhar alguns meses, e num calor de mais de 50 graus, atravessando o deserto, nós vamos ver um casal, uma mulher grávida, montada num burrico, e José, atravessando o deserto. A gente costuma até comentar que hoje em dia é tão fácil a gente ir para os lugares, né? Hoje a gente tem o nosso carro, tem ar-condicionado, tem um aparelho de DVD. Então, para a gente ir para os lugares é tão fácil, né, gente? Naquela época, 2000 anos atrás, era uma precariedade de tudo. Andavam descalço. Às vezes, no calor do dia, quase 60 graus, mas à noite, abaixo de zero, a temperatura despenca no Oriente Médio. E assim, deu Maria e José, um camponês, uma estribaria, para nascer o Mestre amado Jesus. Uma das lições mais sublimes do Mestre são as em silêncio. Desde o nascimento de Jesus, demonstrando-nos que para chegarmos ao reino dos céus é necessário sermos humildes, sermos os menores, os mais pequeninos, aquele que for menos, que menos tiver necessidades, será o maior. E o sacrifício da sua cruz, que foi as lições silenciosas de Jesus. E Jesus nasce entre os animais. E os camponeses que estavam à sua volta, escuta do alto uma voz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E assim a estrela maior, de primeira grandeza, vem ao mundo, passear entre nós, trazer-nos o código divino, trazermos a nossa linha de conduta, trazer-nos o nosso self, aquele ser que nós temos que almejar,
para seguirmos as suas pegadas, porque são pegadas profundas e deixam marcas. E vamos cantar essa música em homenagem à mãe do Mestre, a nossa querida mãe, que adotou-nos, a nossa querida Senhora Mãe Maria Santíssima.
Muito bom, viu, gente? Estão de parabéns. Cantaram muito bem. E os anos se passaram, se passaram. Nós vamos chegar na casa de Maria. Maria tinha uma prima chamada Isabel. Isabel engravidara, já velha, já não podia mais ter filhos pela sua idade. Mas naquela época parece que o céu descia à terra constantemente. Isabel engravida de João Batista. Isabel, prima de Maria. E vamos encontrar as duas conversando. Jesus e João, por volta de 6, 7 anos, brincando na sala. Isabel conversando, Maria, João me perturba muito, Maria. Ele tem, às vezes, o olhar a vagar no horizonte. Às vezes eu pego na beira dos penhascos, olhando as cidades, com um olhar longe. E eu vou falar com ele, João, meu filho. E ele fala, silêncio, mãe. Estou escutando a trombeta da era nova. E já Maria também começa a confidenciar-lhe a Isabel sobre Jesus. Naquela época as mulheres também gostavam de conversar. Hoje em dia as mulheres não gostam muito de conversar, não é, gente? Não? Gosta ou não gosta? Ah, eu achava que era só antigamente, ué. Achava que era só antigamente. Aí sim. E Maria começa a confidenciar-lhe também alguns pensamentos sobre Jesus. E fala, Isabel, Jesus me perturba muito também. Às vezes eu pego ele conversando com os transeuntes. Eu pego conversando com os escravos, falando do reino de Deus, uma criança desenrolando tão bem sobre Deus. Isto me perturba muito. Às vezes eu vou falar, Jesus, meu filho. E ele, mãe, estou cuidando dos negócios de meu pai. Eram meninos prodígios, como hoje em dia tem crianças que nascem já sabendo a teoria da matemática, fazendo resoluções de problemas difíceis. Naquele tempo também existiam as crianças prodígios. E os dois eram crianças inteligentíssimas. Até que as duas vão notar, não tem mais João e nem Jesus na sala. Se apavoram, cadê os meninos, cadê as crianças? Olham para fora, os dois estão à beira de um penhasco. João Batista deitado. E Jesus com os braços estendidos, como um general. Dando ordens ao seu soldado mais fiel. E as duas chegam devagarzinho para que eles não se assustassem, que poderiam cair. E Maria fala, agarra Jesus e fala, Jesus, meu filho, por que tu me perturbas? E ele fala, mãe, estou cuidando dos negócios de meu pai. Mas meu filho, teu pai é José. Sim, mas estou cuidando dos negócios de meu pai. Mas Maria não entendeu. Até que no final da tarde, Isabel se despede de Maria. Isabel pegou nas mãos de João Batista e fala, Jesus, queres vir conosco? Jesus olha para João Batista e fala profeticamente, não. É necessário que João vá primeiro. E foi. E os anos se passaram, nós vamos chegar no deserto. Um homem com cabelo todo desgrenhado, vestido de roupas de pelo de camelo, uma corda atada aos rins.
se alimentava de mel silvestres e gafanhotos. Austero, o homem da verdade, que não escondia nada de ninguém. Eu sou a voz do que clama do deserto. Arrependei-vos, porque é chegados os tempos do Senhor. Aquele que vem após mim é maior do que eu, porque ele é antes de mim. E eu não sou digno de, abaixando-me, desatar os nós de suas sandálias. É João Batista, quebrando as pedras para que o homem-luz chegasse trazendo o código divino no coração dos homens. E nós vamos ver as margens do Rio Jordão. João Batista batizando. Vamos ver descendo um homem de olhar sublime e sereno. 2 olhos azuis, parecendo 2 pedaços de céu. João reconhece, é Jesus. Jesus chega na frente de João, olha no fundo dos seus olhos e fala: João, batiza-me. João olha para Jesus trêmulo, mas mestre, eu que careço ser batizado por ti. Jesus fala: João, João, por agora deixe. É necessário que cumpra as escrituras do profeta Elias, que o Filho do Homem foi batizado no Rio Jordão. João, com as mãos trêmulas, batiza Jesus e cinge-o. E aí começa o ministério do Cristo. Começa a maior saga que ainda não se acabou. A maior saga que nós vimos. Porque a arma do Cristo era o amor. E Jesus veio para trazer ao coração do homem a boa nova, para instituir o seu reino no coração dos homens. E começa o ministério de Jesus. Jesus vai caminhando no mês de março, abril, onde as flores dão gargalhadas ao mar da Galileia. Como que a procurar os seus discípulos. Encontra 2 pescadores, Simão Pedro e André, filhos de Jonas, que lançavam as redes ao mar. Chega Simão, filho de Jonas e André. Queres vir seres pescadores de homens e de almas? Estamos prontos, Senhor. Eis-me aqui. E assim começa o ministério de Jesus. Convida 12 apóstolos. Jesus poderia ter convidado os mais inteligentes, os mais sábios, os mais ricos. Mas Jesus apenas queria o homem de boa vontade. Porque Jesus, ele tinha em seu coração, em sua mente, o seu psiquismo, muito além do nosso entendimento. E ele via em cada coração um diamante bruto, que ao toque do seu amor, lapidaria-o, e esse diamante transformaria numa pedra mais preciosa e mais pura. E para celebrarmos esse encontro com Jesus e seus discípulos, nós vamos cantar a música Encontro, para celebrarmos também essa vinda nossa em mais uma casa de Jesus. Encontro. Corações que se aquecem, vibrações que pairam na vontade de crescer. Irmãos que juntos procuram ser
estudo e trabalho, caminhos a seguir. Livre o amor, cresça quando seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Irmãos que juntos procuram seguir o modelo de amor e perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois tem no amor a base segura de vencer. Cresça com a dor, seja constante, estude e trabalho, caminhos a seguir. Vive o amor, cresça quando seja constante, estude e trabalho, caminhos a seguir. Quero ver você dar. Vive o amor, cresça com amor, seja constante, estude e trabalho, caminhos a seguir. Caminhos a seguir. Que vibre o amor, cresça com amor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Parabéns, hein? Cantaram bem, né, Eduardo? Muito bem, viu? Muito bom, Gostei, viu, hein? gente? Ricardo e Eduardo. Ricardo e Eduardo. Ó, eu escutei vocês cantando, cantaram muito bem, mas eu acho que eu escutei mais os desencarnados que os encarnados, viu, Eduardo? Eu acho, né? O que você acha? Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu também acho que sim. Será? Vamos fazer um teste, então? Vibre o amor! Vamos cantar junto, então? Vamos todo junto, mundo. todo mundo? Vibre o amor! Vibre o amor! Cresça com a dor! Seja constante! Estudo e trabalho! Caminhos a seguir! Vibre o amor! Vibre o amor! Cresça com a dor! Cresça. Seja constante! Estudo e trabalho! Caminhos a seguir! Caminhos a seguir. Palmas para você. Que vibre o amor! Muito bom. Essa música ela fala tão bem do voluntariado e ela me lembra muito a nós voluntários, porque a energia que move o voluntariado é o amor. Os trabalhadores aqui dessa casa saem de suas casas, às vezes deixa parentes com febre, doente, mas que vem aqui em nome do amor. Deus nos criou com amor. Deus é amor. Quando nossos pais não pensávamos que, nem imaginávamos que nós iríamos nascer um dia, já nos amou. Imagine Deus. E esse amor é o amor do Cristo pela humanidade.
Até que nós vamos encontrar Felipe conversando com Natanael. Felipe que seguira Jesus, porque Felipe gostava muito de João Batista. Era um dos seguidores de João Batista. Encontrou Natanael e falou: Natanael, vi aquele em que Moisés tinha falado. O nome dele é Jesus, filho de José, o carpinteiro. E Natanael fala: mas Felipe, algo bom pode vir de Nazaré? Porque naquela época não tinha muita tradição de profetas vindo de Nazaré. Mas ele faz essa pergunta a Felipe. Felipe fala: vem e vê. E quando os dois estavam seguindo, chegou perto de Jesus. Jesus olhou Natanael e falou assim: eis um israelita a quem não há dolo. Porque os israelitas, eles vestiam roupas brancas, alvenitentes. Por fora era lindo e maravilhoso. Mas por dentro, infelizmente, era podre. Esses eram os israelitas da época. Sepulcros craiados por fora e podre por dentro. Palavras do divino Jesus. Aí Natanael olha para Jesus e fala: mas tu me conheces? Sim, conheço. Eu vi você embaixo da figueira. Tu estavas meditando quando Felipe te chamou. Natanael se assusta. Como? Se ele estava sozinho na figueira? Aí naquele momento ele sente que aquele era o verdadeiro Messias. Aquele era o homem que iria mudar a sua vida e a vida da humanidade. E fala: mestre, tu és mesmo filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus fala: Natanael, por que eu estou falando que te vi embaixo da figueira? Tu falas que eu serei o rei de Israel? Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e que os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até que Jesus chega numa montanha qualquer. Mas não era uma montanha qualquer. Porque naquele dia ficou conhecido como um monte, onde o mestre gostava de pregar. Jesus em pé olha à sua volta. Aquelas criaturas sofredoras, velhos, aleijados, doentes do corpo e da alma. E ele tem compaixão. Olha as criaturas, põe as suas mãos postas aos céus e fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrará repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a proposta de Jesus. O mundo nos dá fardos tão pesados, julgamentos tão condenáveis, sem compaixão nenhuma. E Jesus traz a proposta do amor. Até que Jesus vai passar por Jericó. Aonde Jesus fazia suas pregações era conhecido. As pessoas queriam tocar, ao menos ver o mestre passar. E ele chega em Jericó e a multidão aperta Jesus. Os discípulos preocupados, porque o empurra. Algumas pessoas pensavam: se ao menos eu olhar para Jesus, se eu conversar com Jesus, eu tenho certeza que eu serei curado. Até que em determinado momento, o mestre para.
Os discípulos já conheciam Jesus. Ele para e fala: quem me tocou? Pedro fala: mas mestre, a multidão inteira te aperta e tu dizes: quem te tocou? Sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha que fantástico, a poderosa energia do amor. Juntada, o amor unido a Deus, o amor do Cristo e o amor de Deus, a energia que sai é pura e límpida. Até que tinha uma mulher que sofria há mais de 10 anos, por uma hemorragia ininterrupta. Ela gastara todo o seu dinheiro para os médicos da época que não conseguiram resolver o seu problema, mas já conhecia a fama do Cristo. E se apresenta a Jesus, trêmula, humilde, e ajoelha a seus pés. Jesus olha, pega em sua mão e fala: minha filha, a tua fé te salvou. Naquele momento, estanca-se a hemorragia e fica conhecida como a mulher hemorrágica, que foi curada por Jesus. E a partir daquele instante, Jesus cura o seu corpo. Mas vai além o mestre. Ele tinha o poder de curar a alma das pessoas, de transformar o homem velho num homem novo. Quem é Ele? Quem é esse ser? Quem é esse homem que passeou entre a gente há 2000 anos atrás? É o pastor das ovelhas. Jesus, o mestre de Nazaré. Jesus, o mestre de Nazaré. Quem sabe canta com a gente, hein? Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, o verde que cobriu a serra, o bem te vi no beija-flor. Está na mente do somente bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na nossa fé, na nossa companhia, está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço de um amigo, um aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, rios, dos que terras, matas e vales, o Filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a terra que rima meu ser. Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. Jesus, é o nosso mestre Jesus. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na nossa fé, na nossa companhia, está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço de um amigo, um aperto de mão,
a semente que brota no calor do chão. O dono de todos os males, dos rios, terras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. A força maior do universo, a trama que rima meus versos. Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. O dono de todos os mares, dos rios, terras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. O dono de todos os mares, dos rios, terras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Filho de nosso Senhor. Filho de nosso Senhor, Filho de nosso Senhor. Jesus de Nazaré. E assim nosso Mestre Jesus passou 3 anos. 3 anos para implantar a boa nova no mundo. Jesus viveu aproximadamente 33 anos, segundo os historiadores. Jesus ficou 30 anos se preparando para que chegasse o momento certo. Em 3 anos, Jesus mudou a nossa história, mostrando-nos que não importa a quantidade que temos de tempo, porque o dia para todos, sem exceção, tem 24 horas, nem mais nem menos. Mas o que nós fazemos do nosso tempo? Como nós dividimos o tempo, essas 24 horas? E Jesus mudou em 3 anos a história do mundo. E aqueles dias foram os dias mais difíceis de Jesus. Jesus no Monte das Oliveiras, entregue aos sacerdotes, aos soldados, beijados por Judas. Ainda se escuta a pergunta no ar: a que viesse, amigo? Prendam-no Jesus. Assim os soldados falam. E cada um dos seus discípulos debanda, cada um para um lado, assustados. Mas Jesus, firme e forte: sou eu. Eu sou Jesus. E daí por diante as humilhações, a noite mal dormida, nas mãos de Anás, Caifás, e o julgamento infame. No palácio dos Césares, Pilatos lava suas mãos e coloca 2 homens, Jesus e Barrabás. Quem que vocês querem que seja solto? Barrabás, soltem Barrabás. E algumas mulheres piedosas, corajosas gritam: Jesus, soltem a Jesus. Mas é calado a socos e bofetadas pelos aliciados dos sacerdotes. E colocam em suas costas uma trave.
do palácio do representante de César até o Monte da Caveira, até o Gólgota, é uma subida íngreme, muito alta, porque eles queriam colocar os ladrões, as pessoas que eram julgadas e condenadas, para que todos das cidades vissem. Porque os céus naquela época eram tomados à força e a sangue. E Jesus coloca aquela trave nas costas, vai seguindo o caminho. Tomba 1, 2, 3 vezes. E tomam um homem do norte da África, de uma cidade chamada Cirene. Homem alto, forte, de pele morena, que ficou conhecido como Simão o Cirineu. Tomam Simão para ajudar Jesus. Simão olha para aquele homem cansado, já sente o magnetismo de Jesus. Pega a sua cruz, coloca nas costas e vai seguindo com o mestre, cansado do caminho, da jornada que parecia uma eternidade. Até que chega ao Gólgota. Simão olha de novo Jesus em seus olhos. Aqueles 2 pedaços de céus, aquele rosto empastado de suor, de sangue. Sente um frêmito. E Simão escuta dos lábios semiabertos de Jesus: meu filho, Deus te abençoe a dádiva de bem-vinda, mesmo que a contragosto. Porque todo bem feito, mesmo a contragosto, é uma luz que se acende no caminho. E os 2 despertam pelos golpes dos soldados romanos. Simão vai embora, conjecturando consigo mesmo: mas que acaso foi sorte minha tomar eu para ajudar aquele homem? E vai escutando o metal na carne dos justos. E ele chega em casa, olhando o Gólgota ainda. Depois de um tempo, a sua filha vem do quarto dizendo: papai, papai, que alegria, papai. Eu senti há um tempo atrás um homem, uma luz me envolver. Era a presença de alguém, um perfume que exalava no ar. E agora eu consigo ver e falar: papai, como sou feliz. Simão olha para o Gólgota e compreende que naquele momento Jesus tirava das suas costas a cruz que carregava com as deformidades da filha. A filha de Simão era curada pelo Mestre Jesus. Nós vamos cantar essa música. Nós vamos convidar a todos para subir bem alto, assim como Zaqueu, que subiu a uma árvore por ser pequeno de estatura. Mas nós vamos subir bem alto, chegar a Jesus, sentir o amor do Mestre através dessa canção. Eu quero pedir para todos darem as mãos, ficar de pé. Uma vez Jesus disse a seus discípulos: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E nós vamos trabalhar esse sentimento. Nós vamos doar de nossos corações o sentimento mais puro vindo de Deus, que é a força maior do universo, é o amor. E assim como Zaqueu, nós vamos subir para que o nosso Mestre, o divino amigo,
possa fazer um milagre em nossas vidas. Pequeno demais, Porque o teu jugo é suave sua paz, e o teu fardo é leve. largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, mestre. Faz da minha casa a tua morada, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção, Jesus. Mas me dá sua paz. Largo tudo, Jesus. Tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. porque o Senhor é meu bem maior. faz um milagre em mim, Jesus. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade. Quero amar, mestre, porque o Senhor faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina
na tua santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Em mim. Jesus, que possamos seguir as tuas pegadas, porque são pegadas profundas, Mestre. E deixa o rastro de amor aonde o Senhor passa.